Na hora que eu começar a apresentar, gente, eu não tenho mais acesso ao chat, tá? Então, habilitem o seu, habilitem o seu microfone e fale, por favor. Ok? Bom, aqui no plano de ensino, se todos estão olhando aí, ele é dividido em essa primeira parte, que é sobre análise elementar, cálculo de H e algumas informações para determinar a forma molecular. No 2 e 3, praticamente é parte de infravermelho. Parte 4, parte de massas. E a parte 5, parte de ressonância magnética nuclear. Essa primeira parte, 1, se eu não me engano, acho que vocês falaram que até teve alguma coisa com o Gustavo sobre a aula, sobre isso. E o que eu vou fazer? Eu estou gravando uma aula só sobre isso, que é uma aula mais simples, e aí já fica disponível para vocês essa aula do primeiro conteúdo, e eu já vou começar a parte de infravermelho, que está no 2 e no 3 aqui, tá? Hoje, então, eu vou falar sobre infravermelho. Então, eu vou começar a aula aqui com o espectro de infravermelho, a espectroscopia de infravermelho. Então, gente, o que é espectrometria? Espectroscopia de infravermelho, desculpa. Espectroscopia de infravermelho é uma técnica que usa uma porção do espectro eletromagnético para analisar moléculas orgânicas. No nosso caso, moléculas orgânicas. E a aplicação dela foi muito grande na década de 40, com os equipamentos mais modernos, e ela só foi substituída, não substituída, mas perdeu um pouco de importância com o advento da ressonância magnética nuclear e dos espectrômetros de massa. Então, depois da análise elementar, que você consegue tirar informações sobre a quantidade de átomos que uma molécula tem, a espectrometria, a espectroscopia de infravermelho veio como uma situação muito interessante para a determinação estrutural. Então, hoje nós temos uma biblioteca de espectros de moléculas orgânicas extremamente gigante, porque desde a década de 40 foi se acumulando essa informação. Bom, no espectro, eu vou falar um pouco sobre o espectro eletromagnético, as vibrações axiais angulares, as regiões do espectro, alguma coisa sobre intensidade, posição e vibrações inativas. Mas, olha só, qual é o objetivo Zé, da disciplina? Oi, você está compartilhando alguma coisa? tô. Porque para mim aqui não está aparecendo, não. Só um minuto. Alguém não está aparecendo? Eu tô vendo. Eu acho que você tem que mudar para outra tela, tem que fixar outra tela do Zé, a tela que ele está apresentando. Tá, gente, quem tiver com celular, às Tá, vezes desculpa. acontece alguma coisa assim mesmo. Tá, mas de qualquer maneira, eu vou disponibilizar essa aula depois para vocês, tá? Então é uma aula mais ou menos de 1 hora. Vou ver se eu edito um pouco, então eu disponibilizo para vocês. Já deu certo isso na outra parte do curso. Deixa eu só ver alguma coisa aqui. Confirmar. Tá gravando, então depois eu edito e tiro essas partes. Bom, pessoal, então tem aqui, ó. Esse é um espectro típico de, um, de uma análise de uma molécula orgânica. Aí eu vou falar sobre o que é importante a gente saber sobre infravermelho, tá? Não fiquem desesperados, porque é assim mesmo. No começo, a gente olha esse monte de rabisco aí e depois começa a interpretar um pouco melhor. Então ela tem essa cara, tá? Você bateu, não tem outro tipo de espectro que tenha o mesmo tipo de informação.
tá? Assim como o espectro de massas e o espectro de ressonância magnética, que tem as suas características. Bom, para falar de infravermelho, eu tenho que falar do espectro eletromagnético. Ah, quando eu falo do espectro eletromagnético, todo o espectro eletromagnético ele é dividido em regiões. Se a gente pegar a luz e passar por um prisma ou por uma gotícula de água, nós vamos ver a subdivisão das cores do visível. Tá? Então, a princípio, o espectro eletromagnético total não é só a região do visível. A região do visível é apenas uma porção. E aqui fica mais fácil da gente ver. Olha, essa pequena regiãozinha aqui, ó, é a região do visível. Então, em termos de comprimento de onda, lembrando, o que é o comprimento de onda? O comprimento de onda, numa onda, é a distância entre os máximos dessa onda. Então, nós temos regiões que temos comprimento de onda muito pequenos e regiões com comprimento de onda muito alto. E isso está relacionado à energia, tá, dessa onda. Então, eu tenho ondas mais fracas e ondas com energia mais forte. Já vou mostrar a equação disso, mas antes de mais nada, eu vou falar aqui, ó, que essa faixa do visível, ela corresponde à faixa entre 400, aproximadamente 400 e 700 nanômetros, tá? Então, de 700 a 800, na verdade, nanômetros. Então, desde o azul até o vermelho. E nós temos técnicas para determinar isso. Bom, no espectro eletromagnético, para identificação de compostos orgânicos e uso nas mais diversas ferramentas de ciência, nós utilizamos desde o raios gama até micro-ondas e ondas de rádio, por exemplo. Então, todo o espectro eletromagnético tem alguma função para a interpretação de algum dado. Hoje, nós vamos falar só do infravermelho, que é essa faixa aqui, ó. Eu coloquei mais clara aqui a faixa no próximo slide. Vamos, slide. Bom, tá aqui. Então, se eu pegar aproximadamente entre 10 a menos 3 e 10 a menos 6, a faixa em metros, tá? Essa faixa do infravermelho. Então, nessa faixa, o que acontece? Por que essa faixa é tão específica para essas moléculas? Tá? Eu tenho nessa faixa a vibração molecular. Eu não tenho transição eletrônica como no ultravioleta. Tá? Então, a resposta que a molécula vai me dar, quando incedida nessa radiação, ela só de vibração molecular, não tem transição eletrônica. Porque a transição eletrônica pode até degradar a molécula, mas o tipo de informação que dá aqui é bem diferente do que dá aqui. E isso é complementar, gente, tá? Então, para a elucidação estrutural de um composto orgânico, nós vamos fazer, muitas vezes, usar técnicas complementares. Pegar informações do infravermelho, do ultravioleta, do massas, do ressonância, e cada técnica tem um método físico para análise. Bom, então tem uma energia associada a essa onda. Então, com a variação de energia, que ela depende do Ni, que é o comprimento de onda. Tá? No caso do infravermelho, é muito comum a gente usar a unidade centímetros a menos 1, que é o número de onda. Tá? Então, esse número de onda é 1 sobre o comprimento de onda, em centímetros, no caso, muitas vezes a gente está em metro, mas a gente passa para centímetros, tá? Aí a gente pode pegar, multiplicar por 10 a quarta, e isso vai me dar em centímetros. Bom, se a gente voltar aqui um pouquinho nesse slide aqui, ó, aqui eu tenho quando eu falo em ultravioleta e visível
nós estamos falando na faixa. É muito comum a gente usar nanômetros, tá? Que é mais o próprio comprimento de onda. Quando eu estou falando na faixa do infravermelho, é 1 sobre esse comprimento de onda, que é chamado de número de onda. Porque o número de onda seria a frequência por segundo que a onda passa naquela energia. Tá? Então, é um pouquinho difícil de entender no começo, mas a gente já vai ver isso melhor. Por exemplo, aqui mostra toda a região do espectro eletromagnético, desde a região dos raios gama até a região do rádio. O infravermelho está aqui, ó. Em termos de comprimento de onda. O infravermelho é uma faixa muito maior do que aquela que nós vamos utilizar, tá, gente? Então, se eu pegar, voltar aqui só rapidamente, toda essa faixa de 10 a menos 3 a 10 a menos 6 aproximadamente, nós vamos pegar uma faixa que é do infravermelho médio, que em termos de centímetro a menos 1, varia de 400 centímetros a menos 1 a 4.000, mesmo ele indo até 14.000, tá? Mas as moléculas orgânicas, ela tem essa absorção nesta faixa entre 400 e 4.000 centímetros a menos 1, tá? Deixa eu só mostrar aqui, ó, que é essa faixa entre 400 a 4.000 centímetros a menos 1. Depois dessa faixa, muito poucos compostos orgânicos, às vezes ligados a metais, que têm informações nessa faixa até 14.000. Mas foi convencionado para moléculas orgânicas nessa faixa. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o processo do infravermelho. Ele é um processo quantizado, ou seja, a molécula absorve apenas as frequências. Lembra, eu tenho o comprimento de onda. Então, se eu tenho o comprimento de onda e eu tenho o inverso desse comprimento de onda, é a minha frequência, centímetros a menos 1, meu número de onda. Tá? Então, eu tenho frequências específicas que a molécula vai absorver. Eu já vou explicar melhor isso daí. Então, essa energia está na faixa de 8 a 40 kJ por mol. Lembra que se eu tenho um comprimento de onda, eu vou pegar só a faixa entre 4.000, de 400 a 4.000. Eu tenho energia, que é a constante de Planck, Hc, sobre lambda, ou Hc Ni, eu tenho que a energia, ela varia dessa faixa. Então eu estou variando apenas essa faixa. Nesta faixa, a energia absorvida aumenta a amplitude dos movimentos vibracionais da molécula. Ou seja, ela vai vibrar de várias maneiras, mas para vibrar, eu tenho que ter um momento dipolo. Então, muitas moléculas que são simétricas, elas não absorvem essa energia. Tá? Então, elas são inativas no infravermelho. Então, tenho esse cuidado também. Por exemplo, moléculas de H2 e Cl2 não absorvem no infravermelho. Então, olha só, como que funciona a técnica? Eu tenho a radiação naquela faixa do infravermelho, então eu tenho uma fonte que vai gerar essa radiação. É como se fosse um feixe de luz, mas não é a luz visível, é a luz do infravermelho. Tem uma energia específica, tá? Nesta faixa, então eu vou fazer uma varredura, eu vou variar de 400, a energia relativa a 400 centímetros a menos 1 até 4.000 centímetros a menos 1. Então eu vou colocar eu vou passar essa energia sobre uma amostra, que está representada por essa barra azul aqui. Tá? Nesta barra azul, vai ser depositado a amostra, na forma ou de um filme fino, ou de uma pastilha contendo a amostra. Depois a gente conversa melhor sobre como é feito isso, e eu acho que na parte prática o Gustavo vai comentar com vocês. Ele já deu alguma coisa sobre isso? Ele deu uma introdução hoje
sobre espectro. Tá. Então ele vai falar mais da técnica na parte prática dela, tá? Então, se a gente pegar a amostra, ela vai absorver essa quantidade de energia ou vai transmitir essa quantidade de energia. Bom, após acontecer isso, era para estar mexendo aqui isso. Então, o que acontece? Nessa faixa de energia que absorve leva a energia relativa a 400 até 4.000. A molécula vai vibrar. Esse é um das formas de vibração da molécula, tá? Então, imagine que a molécula vai vibrar só na faixa específica de energia. Então, olha, se a molécula vai vibrar entre, por exemplo, 1.000 e 1.100, vai ter um movimento específico de vibração. Qualquer energia para baixo disso ou acima disso, ela não vai fazer esse movimento. Então, por isso que a gente faz uma varredura da faixa de energia, que vibra, e esse processo é chamado de quantizado, ou seja, eu consigo mensurar esse movimento através da interpretação dos gráficos, desse gráfico que gera. Então, olha, a varredura mostrou esse gráfico. E cada ponto daqui é responsável por um tipo de vibração molecular. Tá? Zé, Então, oi. então, num exemplo, numa amostra desconhecida, eu posso predizer que aquela amostra tem ou A ou B tipo de molécula pela sua vibração. É isso que você está... Isso, pelo sinal específico da vibração. Por exemplo, geralmente a gente faz o infravermelho de uma molécula pura, tá? Mas isso nada impede que eu tenha outras substâncias misturadas. Entretanto, eu só vou complicar o espectro se eu tiver mais de uma molécula, tá? Então, nós vamos lidar agora só com moléculas puras, a princípio, tá? Entendi. Então, nesta molécula aqui que está mostrada aqui, eu sei que eu tenho esta banda de absorção, ela é relativa à ligação C-O, tá? Por quê? Porque ela está tabelada nesta região aqui C-O. Esta banda aqui, mais alargada na região de 3, acima de 3.000 centímetros a menos 1, são bandas de hidroxila, tá? Mas isso a gente vai ver mais específico. Devido à deformação axial, já vamos falar o que é. Então, se eu tiver outra molécula que eu tenha uma vibração, por exemplo, um pouquinho mais embaixo, que é de uma dupla O, vai ter uma outra banda aqui. Mas, para eu não complicar as coisas, eu preciso ter uma molécula pura. Para que esse espectro seja apenas dos sinais de vibração específicos dessa molécula. Tá? Então, essa exigência é muito importante para que a gente tire informações com qualidade. Bom, então está aqui o espectro da região entre 400 e 4.000. Eu tenho várias informações aqui. E essas informações, gente, olha, a princípio, isso é tabelado, e com a experiência a gente vai falar que essa banda aqui, ó, em 1.700, ela é relativa à ligação C-O. Quando eu tenho uma molécula para observar, é muito mais fácil. Vocês não vão ter isso muitas vezes nos problemas. Quando eu tenho, ó, ligação CH, olha o conjunto de bandas que eu vou tendo nesta região, quase de 3.000 centímetros a menos 1. Tá? E eu tenho nesta região, a região de o quê? De hidroxila.
Eu já vou falar um pouquinho mais sobre o porquê dessas regiões e qual que é a teoria relacionada a essas regiões, tá? Bom, o que é essa porcentagem de transmitância? Essa porcentagem nesse eixo aqui é o quanto é a porcentagem de quanto absorve e o quanto vibra essa molécula. Por exemplo, vibrações mais intensas, eu tenho vibrações, eu tenho mais absorção da energia relativo à banda C-O. Então, nesta faixa de energia, eu tenho uma absorção muito grande, tá? Eu tenho bandas menores, ou seja, são bandas que absorvem menos a energia, tá? Bom, então moléculas inativas, moléculas simétricas, elas tendem a vibrar, mas um movimento compensa o outro. Então elas acabam sendo inativas no infravermelho. Isso dificulta a sua análise com relação à interpretação dos espectros, tá? Então eu tenho que ter um momento de polo. Isso é importante para a molécula no infravermelho. Então olha só, em termos de tipo de vibração, o que vai interessar para nós aqui nessa aula? O tipo de deformação. Então, nós temos que, a princípio, nós temos deformações simétricas. Olha, os dois átomos ligados aqui, eles estão de maneira simétrica. Esse tipo de deformação simétrica vai ser relativo a uma faixa de energia. Na mesma molécula, pode ter a assimétrica e uma outra faixa de energia. Então, ao longo do tempo, as informações foram sendo compiladas e gerando tabelas, tá? Gente, muitas vezes eu não preciso saber que tipo de deformação que é especificamente e aonde que ela está, mas eu preciso saber as mais características para tirar as informações da molécula. Então, olha só, as deformações angulares, então, a molécula está não mais vibrando dessa forma, e sim em forma de ângulo. Então, a gente fala que é simétrica no plano, fora do plano, essa forma de fora do plano, não sei se vocês conseguem ver que ela, imagine a tela, para frente da tela e para trás da tela, alternando, e para fora do plano, as duas ao mesmo tempo, para frente e para trás. Se você pegar um átomo de carbono que é tetraédrico, ele pode ter todos esses tipos de deformação, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim, tá ótimo, professor. Sim. Obrigado. Bom, então olha só. Vamos pegar aqui vibrações, alguns tipos de... na ligação C-O, não esqueçam nunca essa C-O. Tá vendo que ela é bonita, intensa e numa região que não tem muita coisa dos lados? Bem no meio do espectro. Então, a gente fala que essa parte aqui é região de grupo funcional. Então é muito fácil da gente observar. Eu, particularmente, como químico orgânico, eu odeio essa parte aqui, ó. Por quê? Porque eu nunca soube interpretar direito, tá? Por quê? Porque eu preciso desta parte da molécula. A gente tira informação aqui, aí tem que ir na tabela. Mas, de olho, eu bato o espectro, eu vejo aqui, ó. Então, essa C-O, ela é uma deformação axial de uma ligação C-O, tá? A região de aproximadamente 3.450 centímetros a menos 1 é uma deformação axial. Vamos lembrar o que é deformação axial. Ó. Então, ela é uma deformação o quê? Simétrica, porque ele só tem um átomo, ele não tem mais de um átomo. Então, eu tenho uma deformação axial simétrica. Ou seja, esta ligação C-O está vibrando. Ó.
essa vibração que a gente está vendo. E no caso da OH, aqui, ela está vibrando aqui. Então, são bem características. Ó, a deformação, existe também a de CH, que está aqui. Aí tem umas variações entre CH, SP3, SP2 e SP, que é isso a gente pode, quando estiver fazendo exercício, discutir um pouco melhor. Bom, então eu tenho essas duas regiões do espectro de infravermelho, que é chamado de região de impressão digital, que nós temos as informações até 1.400 centímetros a menos 1, e acima até 4.000 centímetros a menos 1. Notem, como eu falei anteriormente, eu tenho aqui que o grupo funcional. Olha, eu consigo diferenciar se a molécula é uma cetona ou se é um álcool. Neste caso, eu tenho duas funções orgânicas nessa molécula. Então, eu sei aqui que eu tenho um álcool e uma cetona. Aqui nesta região de cetona, os grupos, o grupo carbonila, ele pode estar em diversas formas. Lembra que eu tenho grupos funcionais, ácidos carboxílicos, cetonas, aldeídos, ésteres, amidas. Então, vai estar tudo nessa região. E pode ter certa variação de deslocamento aqui do sinal. Tá? Isso a gente vai ver depois. Então, olha, o que eu posso afirmar nessa região de impressão de grupo funcional é que, olha, eu tenho um grupo, eu posso afirmar, em certos casos, que eu tenho uma hidroxila de álcool. Beleza. Eu tenho uma C-O de cetona. Mas, será que eu consigo diferenciar se é de éster ou se é de aldeído? Então a gente vai ver um pouquinho mais disso no futuro. Mas tem. Mas muitas vezes a utilização de outras técnicas nos ajuda a melhorar essa interpretação do espectro de infravermelho. Vamos lembrar lá da Química Orgânica Experimental 1. Olha, se eu fosse fazer um teste para aldeídos e cetonas, lembra do teste que era para cetonas? Com 2,4 de nitrofenilidazina? Então, gente, eu consigo diferenciar aldeídos e cetonas de ésteres e outros grupos funcionais pela precipitação. Então, se eu tenho aqui essa informação que é uma cetona, e eu pego um espectro de infravermelho e tenho essa informação, teste para álcoois também, dando positivo, então eu vou juntando essas informações para chegar na molécula. Nós estamos hoje, no século XXI, com muita informação. Imagine isso lá na década de 20, de 30, na hora que começaram a surgir essas técnicas de análise. Gente, todo mundo queria fazer ter certeza. Então, muita coisa mudou. Muitas moléculas que tinham estrutura meia boca, elucidada, foram sendo elucidadas de maneira melhor. Por isso que a partir da década de 50, veio uma evolução na química orgânica sintética, por exemplo. Por quê? Porque nós sabemos exatamente, nós não, né? Não era nem nascido, mas nós sabemos como qual molécula realmente foi sintetizada e qual reação que foi utilizada para essa reação. Bom, notem, olha, em termos de vibrações moleculares, eu tenho aqui, ó, isômeros, né? Eu tenho o butan 2-ol e o butan 3-ol. Então, pentanol, pente2-ol e o pente3-ol. Bom, pentanol, nos dois casos, na posição 2 e 3. Notem, as bandas de hidroxila são praticamente iguais, certo? Agora, o que eu tenho de diferença entre as duas? Alguém pode me dizer?
parte parte ali da impressão digital. Desculpa, Gabi, por favor, para a gente continuar. a parte da Não entendi nada. digital, Oi? a parte da impressão digital. Isso. Mas e na molécula? Vamos tentar olhar a molécula um pouquinho. Por que essa diferença? O que vocês me diriam sobre a diferença nesta molécula? Em termos de estrutura. O grupo funcional. A localização. Oi? Desculpa, Gabi, pode falar. A localização, no de cima o H tá para cima e o H tá embaixo. Isso não faz diferença, porque a molécula não fica parada nessa situação. A posição da hidroxila. Gente, olha aqui. Lembra que eu falei de simetria? Essa molécula tem simetria. Então, as informações sobre vibração, elas são menores. Por quê? Porque a vibração da molécula é menor. Já nessa que não é simétrica, ela tem mais tipos de vibrações diferentes, tá? Então, olha, com relação ao grupo funcional, a deformação axial da ligação OH, ela é igual, porque não vai mudar nesta região. Então, a vibração, quando chega nessa faixa de energia, e nem das ligações, praticamente das ligações CH, tá? Que são nessa região de energia na faixa um comprimento de onda aqui, né, na verdade, de 3.000 centímetros a menos 1, tá? Do número de onda, na verdade. Mas nessa região aqui, onde eu tenho alguns tipos de vibração molecular, a simetria ela é totalmente importante ela muda o perfil do espectro, tá? Se eu pegar aqui, ó, até esta banda aqui, ó, é a mesma, tá? Que muitas vezes é de ligação C, carbono C, tá? Que é um tipo de vibração, vamos dizer assim, carbono-carbono, tá? Bom, mas isso a gente vai ver depois. Mas olha, moléculas isômeros, vocês acham que vocês conseguiriam diferenciar esses dois isômeros por infravermelho? Então, a partir desse exemplo, a gente consegue, tá? Se eu tiver uma mistura das duas moléculas, eu também vou ter bandas características. Olha, essa região um pouco abaixo de 1000 só está nesta molécula. Essa banda aqui específica não tem nessa molécula, mas tem nessa. Então, olha, se eu tiver uma mistura das duas, pode ser que eu consiga mostrar que é uma mistura dos dois isômeros. Mas em relação a essa região, eu não vou ter diferença praticamente nenhuma, tá? Bom. Ô Zé, eu tenho Oi. uma pergunta. É porque eu confundi um pouco, porque teve uma hora que você falou aí que moléculas simétricas ou praticamente simétricas são inativas no espectro de vermelho. E aí você está falando de simetria. Teoricamente não era para estar inativada também, não? Não, mas aqui a simetria, essa molécula, na verdade, ela é simétrica em termos de distribuição dos átomos. Mas esse carbono aqui, ó, lembra que ele é um carbono tetraédrico, tá? Eu tenho muita simetria quando eu tenho moléculas com ligação dupla e ligação tripla, que elas são totalmente lineares. Aqui, como eu tenho giro de ligação, eu tenho simetria em termos da distribuição dos átomos. Mas as deformações, olha, eu tenho simetria, eu não sei se você está conseguindo ver aqui, porque eu estou me mexendo com a mão, mas ó, aqui eu tenho um plano de simetria, certo? Mas eu não tenho plano de simetria aqui, ó. Entendeu? Então, a vibração em relação a este plano de simetria, sim, olha, CH2, CH3, CH2, CH3, eu não vou ter a vibração. Mas se eu pegar, por exemplo, a vibração nesse outro plano de simetria, eu vou ter outros tipos de vibração. Deixa eu voltar só rapidinho aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho plano de simetria aqui
e aqui. Então, e aqui no alcino, ó, aqui e aqui, praticamente. Então, por isso que eu tenho essa inatividade. Eu tenho esse álcool, lembrando que todos os carbonos são sp3, eu só tenho um plano de simetria nessa. Mas os outros planos não são simétricos, tá? Deu para entender? Entendi, sim, obrigada. Bom, continuando aqui, gente. Então, nós temos aqui as regiões de grupo funcional, onde ocorrem as deformações do tipo axial, com maior gasto de energia. E a região de impressão digital, com bandas de absorção para vibrações de deformação angular, tá? Com menor gasto de energia. Então, são aquelas que eu mostrei para vocês, ó, as axiais e as angulares. As angulares são relativas, são de menor energia, porque é uma vibração que não depende, eu vou falar da lei de Hooke daqui a pouco, mas que não depende tanto do tamanho dos átomos, tá? Bom, já explico isso para vocês. Então, olha só. A partir dessas informações, a gente vai tendo informações tabeladas. Por exemplo, se eu tiver uma ligação C-N, eu vou ter um número de onda na faixa entre 2.260 a 2.220, com intensidade média. Ou seja, a absorção não vai ser tão intensa quanto aquela da C-O, que é uma intensidade forte, mas vai estar numa região do espectro também. Essa C-N, gente, é linda. Por quê? Porque só os compostos que têm C-N, ó, vou voltar aqui no espectro, ó, 2000 e pouco, tá nessa região aqui, ó, que não aparece em geral nada, somente ela. E ela vai ser uma banda até 50% aqui, mais ou menos, ó, tá? Então, se eu pegar o espectro de um composto que tenha uma C-N, ele vai ter essa deformação, tá? Nesta região. C-C, também mais ou menos nessa região. C-C, lembra que, ó, ela está abaixo da C-O, que eu falei que é bem característica, e ela é uma de intensidade média, tá? Mas olha, é C-C. Já compostos aromáticos que têm a mesma C-C, elas já são para baixo da região de C-C comum, de alqueno, e aqui para alquenos aromáticos, tá? Entretanto, gente, se nós temos informações, se eu tenho uma molécula que tem C-C mais o C-C aromático, essas informações podem estar o quê? Sobrepostas. Então, por isso que a interpretação fica um pouco mais difícil ou até mesmo impossível, às vezes. Então, o espectro, é importante deixar muito claro que o espectro de infravermelho, ele deve ser interpretado até o ponto que você consegue interpretar ele. Eu não vou interpretar o espectro inteiro, apesar de muitas vezes conseguir, mas nós temos que tirar as informações que são mais importantes do espectro. Muitas vezes a gente não vai conseguir ver tudo sobre ele, principalmente quando se aumenta a complexidade da molécula, tá? Que fique claro isso, tá, gente? Pode ver que muitas regiões, elas podem ter mais de uma coisa lá. Bom, outra importante que eu falei para vocês, que é o OH de álcool. Mas eu vou aumentar aqui o leque de informação. Gente, qual que é o OH mais importante que a gente conhece? Muita gente vai falar etanol, né? Que conhece e consome muito. Mas qual que é o outro OH que a gente conhece por aí?
Alguém? Ninguém? Cri, cri, cri. Eu Estão acho que falando Água, nos gente. comentários. Água e aldeído. Não, mas o aldeído não é o H, é só CH, tá? Estão falando de Não água teria- nos comentários. Oi? Eles estão Bom, respondendo enfim. água nos comentários. Água, tá. Água. Gente, moléculas orgânicas polares, por exemplo. Vou pegar o etanol. O etanol que vende no posto de gasolina é o etanol anidro, né? Você acha que ele está tão anidro assim? Ele tem em torno de 3 a 5% de água. Então, as moléculas que têm álcool e as moléculas que são polares, elas absorvem muita água, a umidade do ar. Se eu abrir um frasco de um álcool, isopropanol, água, ou até álcools de cadeia maior, e deixar aberto, eles vão absorver água. Então, se eu pegar o espectro da água e uma outra informação, para fazer o espectro de infravermelho, muitas vezes a gente utiliza KBr, que é o brometo de potássio. O brometo de potássio também é higroscópico, porque ele é um sal que absorve água e ioniza. Então, qualquer resquício de água, eu vou ter uma banda de intensidade como essa daqui, ó, atrapalhando a minha elucidação estrutural. Então, gente, quando eu for fazer uma análise de infravermelho, eu tenho que ter certeza que eu não tenho água nessa amostra, tá? Então, é muito importante que a gente seque muito bem essa amostra. Tem várias técnicas para isso. E eu pego no caso, o HBr, que vai ser onde vai ser depositada a amostra, e também garanto que não vai ter água, e a água em nível molecular, tá, gente? Porque a molécula de água é muito pequena, então ela tem 18 gramas por mol, então um pouquinho de água é muita coisa, com relação, às vezes, molécula que é grande. Então ela vai me dar esse problema. Mas isso é facilmente contornável, tá? Com o cuidado de preparação da amostra, que eu acho que o Gustavo vai comentar melhor com vocês, tá? Então, gente, Zé, nesta região... Oi? perguntaram no chat até que ponto pode secar a amostra sem degradá-la. Peraí, deixa eu voltar lá. Eu não entendi a pergunta. Até que ponto pode-se secar a amostra sem degradá-la? Ah, isso é fácil. Por quê? Como que eu posso secar essa amostra sem aquecer? Gente, o método de aquecimento não é o único método de secar a amostra. O método mais utilizado é vácuo. Por exemplo, qual que é o ponto de ebulição da água? A temperatura, a pressão atmosférica ambiente, na CNTP. 100 graus Celsius, né? Só que se eu coloco pressão reduzida, coloco ela sobre o vácuo, existe uma tabela que a água, por exemplo, se eu tiver vamos pegar aqui 10 a menos 3 milímetros de mercúrio, a água evapora sem a presença de temperatura. A temperatura ambiente é o suficiente para a água vaporizar. Entretanto, eu tenho que também tomar cuidado com a natureza da amostra, tá? Porque ela não pode ser volátil ou ter ponto de ebulição igual da água, tá? Então, o que a gente faz? Eu coloco ela ou no dessecador. O que acontece no dessecador? É uma maneira alternativa à bomba de vácuo. No dessecador, gente, eu coloco um agente secante, sílica gel, ou um outro pentóxido de fósforo, ou sulfato de sódio, cloreto de sódio, cloreto de cálcio. Esses agentes secantes, a água consegue sair
da interação com a molécula, com o tempo, e ser absorvida por esse agente secante. Então, eu coloco a amostra um dia antes lá no dessecador, com agente secante, no outro dia vai estar seca a amostra, tá? Isso é muito fácil de ser feito sem precisar aquecer a amostra. É lógico, existem vários compostos que podem ser secos na estufa. O próprio HBr, gente, o KBr, o brometo de potássio, que é utilizado para fazer a amostra, nós pulverizamos ele, colocamos na estufa, deixamos de um dia para o outro, depois a gente coloca a quente no dessecador. Por quê? Se eu colocar frio, gente, ele vai absorver a umidade do ar. Então, eu já tiro quente e coloco, e aí ele vai esfriar dentro do dessecador. Ele não absorve mais umidade do ar. Então, para tudo isso tem jeito. Para a gente também não andar muito aqui, gente, eu tenho mais 10 minutos, eu queria falar aqui um pouco sobre, olha, a intensidade dessas ligações. Que deu para entender, jovem? Que eu falei sobre secar a amostra? Não estou vendo o chat. Bom, Ele falou que deu. a intensidade das bandas de absorção. Então, olha só. A intensidade de uma banda de absorção depende da extensão da mudança do momento de polo associadas à vibração. Quanto maior a mudança no momento de polo, maior a intensa é a absorção. Então, hoje dá para ver que a deformação axial da ligação OH é maior do que a da NH e da CH. Então, eu tenho um aumento dessa intensidade, devido ao aumento da polaridade. Bom, mas para explicar isso melhor, e agora eu sei que vocês adoram física, eu vou falar sobre a lei de Hooke, que essa ligação entre dois átomos, ela se comporta como uma lei de Hooke. Vocês já viram falar da lei de Hooke? Capitão Hooke, do Peter Pan? Mentira, tá, gente? Esse é um Hooke diferente. Não é. Ele fala da lei sobre molas. Se eu tenho uma mola ligado a duas partículas, eu tenho que o número de onda, que é isso daqui que a gente calcula, unir com essa barra em cima, que é o número de onda, que é em centímetros a menos 1, que é aquilo que a gente está calculando lá. Ela depende dessa equação. E o que importa nessa equação? Essa constante de força, quanto maior a constante de força, maior vai ser o meu número de onda, tá? Ou seja, quanto maior for essa força da constante aqui, maior vai ser a minha região que vai... Olha, eu não tinha falado... Vamos pegar aqui, ó. Ligação simples, dupla e tripla. Eu tenho ligações simples com força de ligação 5, 10 e 15, vezes 10 é menos 15. Então, está aumentando com relação à força de ligação. Então, a tendência é que lá no espectro ele vai para regiões lá de 3.000 ligações triplas e simples. Mas depende também da minha massa reduzida, gente, tá? O que é essa massa reduzida? É a relação da massa do... imagine, 2 molas. Imagina a ligação química. A partícula 1. Eu vou fazer um negócio aqui para tentar mostrar um pouquinho melhor. Imagine uma esfera e uma esfera. Estão vendo, né? Aham. Sim. E aí eu tenho... Imagine que esse traço aqui seja uma mola, tá? Que eu não sei se eu tenho mola aqui nesse programa. Então, eu posso deformar essa mola, tanto para cá, e a força que ela se deforma, uma compensa a outra. Então eu tenho átomos diferentes que me gera polaridade, né?
Então, eu tenho que ela é descrita por aquela equação. Só que eu tenho uma massa M1 e M2. E essa mola é a ligação química. Então, essa equação aqui, olha, além da força da ligação, da constante de força daquela mola, eu vou ter a relação de massa. Então, quanto maior a diferença da massa reduzida, quanto maior o valor aqui, menor o número de onda. E quanto maior, maior o número de onda. É inversamente proporcional, tá? Bom, ou seja, notem, comparando, ó, eu vou relacionar apenas ao valor das massas dos átomos ligados, tá? O carbono é o mesmo. O hidrogênio, ele tem uma massa menor, não tem? Então, quando eu comparo o hidrogênio com o próprio deutério, que aumenta a massa do próprio hidrogênio, eu tenho que... Eu tenho variação, lógico, na constante de força, que eu não estou citando agora aqui, mas eu aumentando a massa, eu diminuo, olha, aumentei a massa, diminuiu a frequência. Ó, vamos pegar essa equação aqui, ó, que é mais fácil. Porque o resto tudo é constante, tá? Se eu aumentar o μ, o que acontece? Ele é inversamente proporcional aqui. Então, aumentei a massa, aumentei o valor da massa reduzida, diminuiu a frequência, e vice-versa. Bom, não sei se eu estou me fazendo entender. Mas, enfim, mudando a massa, ó, de hidrogênio, deutério, oxigênio, cloro, eu estou aumentando o valor da massa do átomo, e aí a relação dos dois. E o que está acontecendo com a minha número de ondas? Está diminuindo, tá? Da mesma forma que se eu aumentar a força de ligação, eu vou ter o quê? A força de ligação da ligação C-tripla-N é muito maior do que a força da ligação simples C-N. Por quê? Porque eu tenho 3 componentes ligando os átomos. E esse comprimento dessa ligação ele vai diminuir para ficar mais próximo um átomo do outro, para poder ter as 2 outras ligações adicionais π. Tá? Então, gente, a partir dessa lei de Hooke, eu tenho uma previsibilidade dos meus número de onda do espectro, tá? Então isso também são dados tabelados e eu consigo ter. Isso me ajuda na interpretação dos dados. Olha, lembra que eu falei da ligação C dupla N de grupos nitrila? Está na região de 2.200 centímetros a menos 1. Então ele é diferente de uma ligação CN que está na região de 1.100. Aí tem relação à intensidade, isso também está tabelado, tá? Então a teoria pode ser explicado pela teoria de molas da lei de Hooke. Tá? Bom, estamos quase acabando aqui, gente, essa primeira parte. Então, olha só para finalizar. Além da força da ligação, através daquela constante K, da relação das massas que eu mostrei para vocês, eu tenho efeitos eletrônicos também. Por exemplo, o efeito indutivo e efeito de ressonância na molécula. Olha, aqui eu tenho todas a ligação C dupla O. Então, olha, qual é a diferença entre essa C dupla O de todos esses compostos? Eu tenho que são efeitos eletrônicos devido aos grupos ligados na vizinhança. Desculpa. Bom, aqui embaixo, olha, o que o grupo NH2 está fazendo aqui com relação a essa carbonila? Lembra que eu posso, lá na Química Orgânica 2, eu até relacionei isso com a reatividade, né? Ó, amida e anidrido e cloreto de ácido.
menos reativo, mais reativo. Então, olha, a intensidade da vibração muda. Então, olha, aqui eu tenho o efeito de ressonância doador dos grupos do par de elétrons não ligantes do nitrogênio para dupla ligação. Eu estou doando elétrons, então eu estou vindo para um número de onda menor. Da mesma forma, o ácido carboxílico doa elétrons. Aqui eu tenho efeitos indutivos. Lembra, do grupo, numa acetona, eu tenho um efeito indutivo de doação que é menor do que o hidrogênio. É maior. O efeito indutivo aqui é maior do que o hidrogênio. O hidrogênio não doa nada, tá? Aqui, no caso de ésteres, eu tenho um efeito indutivo também doando, só que eu tenho um outro efeito que, dependendo... Ó, aqui eu tenho ácido carboxílico e amida. Então, eu tenho que esses grupos não têm doação dos grupos R para a carbonila. Aqui, no caso, o oxigênio está com o grupo R aqui, que são grupos alquil, que são carbonilas de ésteres. Então, ele dissipa um pouco esse efeito. Já no cloro, extremamente retirador de elétrons, tá? E anidrido. Esses dois são muito parecidos, tá? Então, aqui, da mesma forma que o átomo de cloro, ele tem um efeito dos pares de elétrons de doar elétrons, ele também tem um efeito indutivo muito forte, porque é um elemento eletronegativo. Aqui é um efeito dual. Por quê? Porque na medida que um grupo carbonila pode doar esse par de elétrons para um, o outro está sendo retirado. Ó. Esse par de elétrons retira para cá. Então está retirando da outra carbonila. No que doa para uma carbonila, a outra é retirada. E esse efeito fica mudando. Então, na velocidade que muda, faz com que essas carbonilas sejam mais positivas, tá, gente? Bom, basicamente isso. Eu vou parar por aqui hoje, gente. Não vou... Aqui, ó, aqui pode explicar um pouquinho melhor. Ó. Doando elétrons ou retirando elétrons muda a minha faixa de absorção axial da molécula, tá? Bom, basicamente o que eu expliquei está aí. Gente, deixa eu parar minha apresentação aqui. Já deu 1 hora de aula, que eu não vou passar disso, porque é o que está descrito para vocês lá. Tudo bem até agora? Deu para entender? Eu vou parar de gravar, justamente para não ficar muito grande. Deu sim, professor, tá ótimo. Ótimo também, não precisa puxar o saco. Eu vou disponibilizar essa aula para vocês, tá? Eu tento dar uma